Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 6. Quando minha mãe percebeu como as coisas estavam ruins, eu a ouvi falando no telefone com Anne Staley, sua amiga editora, sobre o tio Harry. Ele já era ruim da cabeça antes de ficar ruim da cabeça. Só percebi agora. Aos 6 anos eu não entenderia. Mas eu já tinha 8 anos, quase 9, e entendi, ao menos um pouco. Ela estava falando sobre a confusão em que o irmão tinha se metido e a levado junto, antes mesmo do Alzheimer precoce ter roubado o cérebro dele como um ladrão no meio da noite. Eu concordei com ela, claro. Ela era minha mãe e éramos nós contra o mundo. Um time de 2. Eu odiei o tio Harry pela situação em que ele nos meteu. Só depois, quando eu tinha uns 12 ou 14 anos, foi que percebi que minha mãe também tinha uma parte de culpa. Ela talvez tivesse conseguido sair enquanto ainda havia tempo. Provavelmente conseguiria, mas não saiu. Como o tio Harry, que fundou a agência literária Cochrane, ela sabia muito sobre livros, mas não o suficiente sobre dinheiro. Ela até recebeu 2 avisos. Um foi da amiga Liz Dutton. Liz era detetive da polícia de Nova York e grande fã da série Roanoke de Regis Thomas. Minha mãe a conheceu em uma festa de lançamento de um dos livros e elas se deram bem, o que acabou sendo muito bom. Vou chegar nessa parte, mas agora só vou dizer que Liz falou para minha mãe que o fundo Mackenzie era bom demais para ser verdade. Isso pode ter sido mais ou menos na época em que a senhora Buchan morreu. Não tenho tanta certeza disso. Mas sei que foi antes da crise de 2008, quando a economia virou de cabeça para baixo, inclusive a nossa parte nela. Tio Harry jogava raquetebol em um clube chique perto do Pier Go, onde ficam as lanchas bacanas. Um dos amigos com quem ele jogava era um produtor da Broadway que contou para ele sobre o fundo Mackenzie. O amigo chamou de licença para fabricar dinheiro, e o tio Harry o levou a sério nisso. Por que não levaria? O amigo tinha produzido 1 zilhão de musicais que ficavam em cartaz na Broadway por 1 zilhão de anos, e também por todo o país, e a grana dos direitos autorais chovia. Eu sabia exatamente o que eram direitos autorais. Eu era o filho de uma agente literária. Tio Harry deu uma olhada. Conversou com o figurão que trabalhava no fundo, mas não com o próprio James Mackenzie, porque o tio Harry era só uma figurinha no grande esquema das coisas, e investiu um monte de dinheiro. O lucro foi tão bom que ele investiu mais e mais. Quando ficou com Alzheimer, e ele foi morro abaixo muito rápido, minha mãe assumiu todas as contas, e não só ficou com o fundo Mackenzie, como também botou mais dinheiro lá. Monty Grisham, o advogado que ajudava com os contratos na época, não só falou para ela não botar mais, como falou para ela sair enquanto ainda estava lucrando. Esse foi o segundo aviso que ela recebeu, e logo depois de assumir a agência Cochrane. Ele também disse que, se uma coisa parecia boa demais para ser verdade, provavelmente era mesmo. Estou contando tudo o que descobri pelas migalhas, como a conversa que ouvi entre a minha mãe e a amiga editora. Sei que você entende e sei que você não precisa que eu diga que o fundo Mackenzie era, na verdade, um grande esquema de pirâmide. A coisa funcionava assim. Mackenzie e seu grupinho de bandidos alegres recebiam muitos milhões e pagavam lucros de porcentagens altas enquanto levavam embora a maior parte da grana dos investimentos. Eles mantinham o esquema atraindo novos investidores, que ouviam que eram especiais porque só algumas pessoas seletas podiam participar do fundo. As pessoas seletas, no fim das contas, eram milhares,
desde produtores da Broadway a viúvas ricas que deixaram de ser ricas da noite para o dia. Um esquema desses depende de os investidores estarem felizes com o lucro e não só de deixarem seus investimentos iniciais, mas de botarem mais dinheiro. Funcionou por um tempo, mas quando a economia quebrou em 2008, quase todo mundo do fundo pediu seu dinheiro de volta e o dinheiro não estava lá. Mackenzie era ladrão de galinhas em comparação a Bernard Madoff, o rei dos esquemas de pirâmide, mas botou o velho Bern para suar mesmo assim. Depois de receber mais de 20 bilhões de dólares, ele só tinha nas contas do Mackenzie meros 15 milhões. Ele foi preso, uma coisa satisfatória. Mas minha mãe às vezes dizia: sopa não é jantar e vingança não paga boleto. A gente tá bem, disse ela quando Mackenzie começou a aparecer em todos os canais de notícias e no Times. Não se preocupe, Jamie. Mas as olheiras no rosto delas diziam que ela estava bem preocupada e tinha muitos motivos para estar mesmo. Descobri mais coisas depois. Minha mãe só tinha uns 200 mil em bens nos quais podiam botar as mãos, e isso incluía os seguros, dela e o meu. O que ela tinha no contas a pagar você nem queira saber. Só lembre que nosso apartamento ficava na Park Avenue e o escritório da agência ficava na Avenida Madison. E o residencial geriátrico onde o tio Harry vivia, sou capaz de ouvir a minha mãe acrescentar, se é que podemos chamar aquilo de viver, ficava em Pound Ridge, que é tão caro quanto parece. Fechar o escritório da Madison foi o primeiro passo de minha mãe. Depois disso, ela passou a trabalhar no palácio na Park, ao menos por um tempo. Ela pagou uma parte do aluguel adiantado com o dinheiro dos seguros que mencionei, inclusive o do irmão, mas isso só duraria uns 8 ou 10 meses. Alugou a casa do tio Harry em Spionk. Vendeu o Range Rover. A gente não precisa de carro na cidade, Jamie, disse ela. E várias primeiras edições de livro, inclusive uma autografada de Thomas Wolfe, do livro Look Homeward Angel. Ela chorou por causa desse livro e disse que não recebeu nem metade do que valia, porque o mercado de livros raros também tinha descido pelo ralo, graças a vários vendedores tão desesperados por grana na mão quanto ela. Nosso quadro do Andrew Wyeth também foi. E todos os dias ela xingava James Mackenzie por ser ladrão, ganancioso, filho da puta, pau no cu e basicamente um hemorroide ambulante. Às vezes, ela também xingava o tio Harry, dizendo que ele estaria morando atrás de uma caçamba de lixo até o fim do ano e que seria bem feito. E, para ser justo, mais para frente ela xingou a si mesma por não ter ouvido Lizzie Monte. Me sinto um gafanhoto que brincou o verão todo em vez de trabalhar, disse ela uma noite. Acho que de janeiro ou fevereiro de 2009. Àquela altura, a Liz dormia na nossa casa às vezes, mas não naquela noite. Acho que foi a primeira vez que reparei que havia fios brancos no cabelo ruivo lindo da minha mãe. Ou talvez eu lembre porque ela começou a chorar e foi a minha vez de consolá-la, apesar de eu ser só uma criança e não saber fazer isso. Naquele verão, nós nos mudamos do palácio na Park para um apartamento bem menor na 10ª Avenida. Não é um buraco, disse minha mãe, e o preço é justo. E também me recuso a sair da cidade. Seria uma rendição. Eu começaria a perder clientes. A agência se mudou com a gente, claro. O escritório era no que eu acho que seria meu quarto, se as coisas não estivessem horríveis pra caralho. Meu quarto era uma alcova adjacente à cozinha. Era quente no verão e gelado no inverno, mas pelo menos o cheiro era bom. Acho que costumava ser a despensa. Ela levou o tio Harry para um residencial em Bayonne. Quanto menos for dito sobre aquele local,
melhor. A única coisa boa dele, acho, era que o pobre tio Harry não sabia mesmo onde estava. Ele teria mijado na calça do mesmo jeito se estivesse no Hilton de Beverly Hills. Outras coisas de que me lembro de 2009 e 2010. Minha mãe parou de ir ao salão fazer o cabelo. Parou de almoçar com as amigas e só almoçava com clientes da agência, se realmente precisasse, porque a conta sempre ficava na mão dela. Começou a comprar bem menos roupas e, quando comprava, era em ponta de estoque. E começou a beber mais vinho, bem mais. Havia noites em que ela e a amiga Liz, a fã do Regis Thomas, que também era detetive, que mencionei antes, enchiam a cara juntas. No dia seguinte, minha mãe acordava mal-humorada e rabugenta, andando pelo escritório de pijama. Às vezes, ela cantava. Os dias ruins estão de volta, o céu está sombrio outra vez. Nesses dias, era um alívio ir para a escola. Escola pública, claro. Meus dias de escola particular tinham acabado, graças a James Mackenzie. Havia alguns raios de luz em meio às trevas. O mercado de livros raros podia estar descendo pelo ralo, mas as pessoas estavam lendo livros comuns de novo. Romances para fugir da realidade e livros de autoajuda, porque, vamos ser realistas, em 2009 e 2010 as pessoas precisavam se autoajudar. Minha mãe sempre foi leitora de mistério e estava construindo essa parte do estábulo da Copeland desde que assumiu a posição do tio Harry. Ela tinha uns 10 ou 12 autores de mistério. Não eram grandes campeões de vendas, mas os 15% deles eram suficientes para pagar o aluguel e a energia da nossa casa nova. Além disso, havia Jane Reynolds, uma bibliotecária da Carolina do Norte. O livro dela, um mistério chamado Vermelho Morto, apareceu de repente e minha mãe ficou louca pela história. Houve um leilão para decidir quem publicaria. Todas as editoras grandes participaram e os direitos acabaram sendo vendidos por $2 milhões. 300 mil dessa quantia eram nossos e minha mãe começou a sorrir de novo. Vai demorar para a gente voltar para Park Avenue, disse ela, e nós temos muito que melhorar até sairmos do buraco que o tio Harry cavou para a gente. Mas acho que a gente consegue. Eu não quero mesmo voltar para Park Avenue, falei. Gosto daqui. Ela sorriu e me abraçou. Você é um amorzinho. Ela esticou os braços, ainda me segurando e me observou. Que nem está maisinho assim. Sabe o que eu espero, moleque? Eu balancei a cabeça. Que a Jane Reynolds vire uma escritora de um livro por ano. E que faça um filme do Vermelho Morto. Mesmo que nenhuma das duas coisas aconteça, tem nosso fiel Regis Thomas e a saga Roanoke. Ele é a joia da nossa coroa. Só que Vermelho Morto acabou sendo o último raio de sol antes da chegada da grande tempestade. O filme não foi feito e os editores que entraram no leilão do livro se enganaram, como acontece às vezes. O livro foi um fracasso, o que não nos afetou financeiramente. O dinheiro já tinha sido pago, mas outras coisas aconteceram e os 300 mil sumiram como poeira ao vento. Primeiro, os sisos da minha mãe inflamaram. Ela teve que tirar todos. Isso foi ruim. Depois, o tio Harry, o problemático tio Harry, que ainda não tinha 50 anos, tropeçou no residencial geriátrico de Bayonne e fraturou o crânio. Isso foi bem pior. Minha mãe conversou com o advogado que a ajudava com os contratos de livros e cobrava um valor alto por esse trabalho. Ele recomendou outro advogado, especializado em processos de responsabilidade e negligência. O novo advogado disse que a gente tinha um bom caso e talvez tivéssemos mesmo, mas antes que o caso chegasse perto de um tribunal,
o residencial de Bayonne decretou falência. A única pessoa que ganhou dinheiro com a situação foi o advogado trambiqueiro chique, que embolsou quase $40.000. Essa gente que cobra por hora é uma merda, disse minha mãe em uma noite, quando ela e Liz Dutton estavam no meio da segunda garrafa de vinho. Liz riu porque não eram dela os 40 mil. Minha mãe riu porque estava altinha. Só eu não vi graça, porque não foi só a conta do advogado. A gente também tinha que pagar as contas médicas do tio Harry. Pior de tudo, a Receita Federal veio atrás da minha mãe por causa de uns impostos que o tio Harry devia. Ele estava adiando o pagamento do outro tio, o Sam, para poder botar mais dinheiro no fundo Mackenzie. Só sobrou o Regis Thomas, a joia da nossa coroa. Capítulo 7. Agora olha só isso. Outono de 2009. Obama é o presidente e a economia está começando a melhorar aos poucos. Para nós, nem tanto. Estou no 3º ano e a professora Pierce me manda resolver os problemas com frações no quadro porque sou bom nessas porras. Eu já fazia porcentagem quando tinha 7 anos. Filho de agente literária, lembra? As crianças atrás de mim estão agitadas porque estamos naqueles dias estranhos de aulas entre o Dia de Ação de Graças e o Natal. O problema é fácil como passar manteiga derretida na torrada. E estou terminando quando o Sr. Hernandes, o vice-diretor, coloca a cabeça na sala. Ele e a professora Pierce conversam rapidinho em cochichos, e a professora Pierce me pede para ir ao corredor. Minha mãe está esperando lá, pálida como um copo de leite. Leite desnatado. Meu primeiro pensamento é que o tio Harry, que agora tem uma placa de aço no crânio para proteger seu cérebro inútil, morreu. O que, de um jeito meio horrendo, seria uma boa coisa, porque diminuiria nossas despesas. Mas, quando pergunto, ela diz que o tio Harry, que naquela época estava morando em um residencial de 3ª categoria em Piscataway, está bem. Ele foi indo cada vez mais para o oeste, como um pioneiro arrombado com morte cerebral. Minha mãe me leva pelo corredor e porta fora antes que eu possa fazer mais perguntas. Tem um Ford sedã com uma luz sinalizadora azul no painel, estacionado junto ao meio-fio amarelo, onde os pais deixam e buscam os filhos. Parada ao lado, com uma jaqueta azul e NIPD no peito, está Liz Dutton. Minha mãe está me levando correndo para o carro, mas firmo os pés no chão e a faço parar. O que foi? Pergunto. Me conta. Não estou chorando, mas quase. As noites ruins foram muitas desde que descobrimos sobre o fundo Mackenzie. E acho que não aguento mais nenhuma. Mas é o que eu ouço. Regis Thomas morreu. A joia caiu da nossa coroa. Capítulo 8. Preciso parar aqui e contar sobre Regis Thomas. Minha mãe costumava dizer que a maioria dos escritores é tão esquisita quanto um cocô que brilha no escuro, e o Sr. Thomas era a maior prova disso. A saga Roanoke, era assim que ela a chamava, já tinha 9 livros quando ele morreu, cada um grosso como um tijolo. O velho Regis sempre serve porções bem generosas, minha mãe disse uma vez. Quando eu tinha 8 anos, peguei escondido em uma das prateleiras do escritório um exemplar do primeiro Pântano da Morte de Roanoke e li. Não tive problemas nenhum com isso. Eu era tão bom em leitura quanto em matemática e ver gente morta. Não é tirar onda se é verdade. Além do mais, Pântano da Morte não era exatamente um Finnegan's Wake. Não estou dizendo que era mal escrito, não é isso. O cara sabia contar uma história. Tinha muitas aventuras, muitas cenas assustadoras, principalmente no Pântano da Morte. Uma busca por um tesouro enterrado e uma poção bem farta de sexo.
Aprendi mais sobre o verdadeiro significado de 69 com aquele livro do que um garoto de 8 anos deveria saber. E aprendi outra coisa, apesar de só ter feito a conexão consciente depois. Foi sobre todas as noites em que Liz, a amiga da minha mãe, dormia na nossa casa. Eu diria que tinha uma cena de sexo a cada 50 páginas de Pântano da Morte, inclusive uma em uma árvore com jacarés famintos andando embaixo. Estamos falando de 50 tons de Roanoke aqui? No começo da minha adolescência, Regis Thomas me ensinou a bater punheta, e se isso for informação demais para você, só lamento. Os livros formavam uma saga, no sentido de que contavam uma história contínua com um elenco de personagens contínuos. Eram homens fortes com cabelo claro e olhos risonhos. Homens indignos de confiança com olhos inquietos. Indígenas nobres, que nos livros finais se tornaram nativos americanos nobres. E mulheres lindas com peitos firmes e empinados. Todo mundo, os bons, os maus e as peitudas, sentiam tesão o tempo todo. O coração da série, o que fazia os leitores voltarem, fora os duelos, assassinatos e o sexo, claro, era o segredo titânico que fez os colonos de Roanoke desaparecerem. Foi culpa do George Hill, o vilão principal? Os colonos estavam mortos? Havia mesmo uma antiga cidade embaixo de Roanoke cheia de sabedoria antiga? O que Martin Buttercup quis dizer quando afirmou que o tempo é a chave antes de falecer? O que a palavra enigmática, Croatoan, encontrada gravada em uma paliçada da comunidade abandonada, realmente queria dizer? Milhões de leitores estavam doidos para saber as respostas àquelas perguntas. Se alguém do futuro distante tiver dificuldade de acreditar, eu diria para você pesquisar sobre Judith Krantz e Harold Robbins. Milhões de pessoas também liam as coisas dos dois. Os personagens do Regis Thomas eram projeção clássica, ou talvez eu queria dizer a realização de um desejo. Ele era um sujeitinho minúsculo e enrugado cuja foto do autor tinha que ser sempre retocada para fazer com que seu rosto se parecesse menos com uma bolsinha de couro de velha. Ele não ia a Nova York porque não podia. O cara que escrevia sobre homens destemidos desbravando o caminho em pântanos pestilentos, lutando em duelos e fazendo sexo atlético sob as estrelas, era um solteirão agorafóbico que morava sozinho. Ele também era absurdamente paranoico, pelo que dizia minha mãe, em relação ao seu trabalho. Ninguém via enquanto não estivesse pronto. E depois que os 2 primeiros volumes fizeram um sucesso estrondoso e ficaram no topo da lista de mais vendidos por meses, isso passou a incluir o copydesk. Ele insistia para que os livros fossem publicados do jeito que ele escrevia, palavra por palavra. Ele não era um autor do tipo que produz um livro por ano, o Eldorado de um agente literário, mas era confiável. Um livro com Roanoke no título aparecia a cada 2 ou 3 anos. Os primeiros 4 foram na época do tio Harry. Os 5 seguintes na da minha mãe. Isso incluiu Donzela Fantasma de Roanoke, que Thomas anunciou que era o penúltimo. O último livro da série, prometeu ele, responderia a todas as perguntas que os leitores fiéis vinham fazendo desde as primeiras expedições ao Pântano da Morte. Também seria o livro mais longo da série, com umas 700 páginas, o que permitiria à editora aumentar $1 ou $2 no preço da venda. E quando Roanoke e todos os seus mistérios encontrassem o merecido descanso, ele já tinha contado à minha mãe, em uma das visitas dela à propriedade dele no norte do estado de Nova York, ele pretendia começar uma série de vários volumes voltada à história de Mary Celeste. Tudo parecia ótimo, até que ele caiu morto em cima da escrivaninha só com umas 30 páginas da sua magnum opus completas. Ele tinha recebido incríveis 3 milhões de adiantamento, mas sem livro, o adiantamento teria que ser devolvido,
inclusive nossa parte. Só que a nossa parte já tinha sido gasta ou estava comprometida. Era aí que eu entrava, como você deve ter imaginado. Bom, vamos voltar para a história. Capítulo 9. Quando nos aproximamos do veículo de passeio da polícia, eu sabia o que era. Tinha visto muitas vezes parado na frente do nosso prédio, com o papel que dizia Polícia de Serviço no painel. Liz puxou a jaqueta para o lado para mostrar o coldre de ombro vazio. Isso era uma espécie de piada entre nós. Nada de armas perto do meu filho. Essa era a regra mais rigorosa da minha mãe. Liz sempre me mostrava o coldre vazio quando o estava usando. E eu já o tinha visto muitas vezes na mesa do centro de nossa sala. Também na mesa de cabeceira do lado da cama que minha mãe não usava. E aos 9 anos eu já tinha uma boa ideia do que isso significava. Pântano da Morte de Roanoke incluía umas cenas tórridas entre Laura Goodhull e Purity Pentecourt, a viúva de Martin Pentecourt. Pura que ela não era. O que ela está fazendo aqui? Perguntei à minha mãe quando chegamos no carro. Liz estava bem ali, e acho que foi falta de educação falar desse jeito. Talvez até grosseria mesmo. Mas eu tinha acabado de ser arrancado da aula e ouvido antes mesmo de chegar lá fora que nosso tique alimentação tinha sido cancelado. Entra, campeão, disse Liz. Ela sempre me chamava de campeão. O tempo está se esgotando. Não quero. A gente vai comer palitinho de peixe no almoço. Não mesmo, disse Liz. A gente vai comer hambúrguer e batata frita. Eu pago. Entra, disse a minha mãe. Por favor, Jamie. Eu entrei no banco de trás. Tinha 2 embalagens de Taco Bell no chão e um cheiro que podia ser de pipoca de micro-ondas. Tinha também outro cheiro, um cheiro que eu associava com as nossas visitas ao tio Harry nas várias residências dele. Mas pelo menos não tinha grade de metal entre o banco de trás e o da frente, como eu já tinha visto em alguns programas policiais que minha mãe via. Ela gostava muito de ir à escuta. Minha mãe se sentou na frente e Liz saiu dirigindo, mas parou no primeiro sinal vermelho e acendeu a luz do painel. Começou a girar e, mesmo sem sirene, os carros saíram da frente e chegamos na Franklin Delano Roosevelt rapidinho. Minha mãe se virou e olhou para mim entre os 2 bancos com uma expressão que me assustou. Era uma expressão de desespero. Será que ele está em casa, Jamie? Sei que já levaram o corpo dele para o necrotério ou para a funerária, mas será que ele pode ainda estar lá? A resposta a isso era o que eu não sabia, mas não falei isso nem mais nada de primeira. Eu estava surpreso demais e magoado. Acho que até com raiva, embora não tenha certeza. Mas da surpresa e da dor eu me lembro muito bem. Ela tinha me dito para nunca contar para ninguém que eu via gente morta. E eu nunca contei mesmo, mas ela contou. Ela contou para Liz. Era por isso que Liz estava ali, e logo começaria a usar a lâmpada do painel para abrir o tráfego na Springbrook Parkway. Por fim, perguntei. Há quanto tempo ela sabe? Vi Liz piscar para mim pelo retrovisor. O tipo de piscadela que dizia, nós temos um segredo. Não gostei. Éramos eu e minha mãe que tínhamos que ter um segredo. Minha mãe esticou a mão por cima do banco e me segurou pelo pulso. A mão dela estava fria. Isso não importa, Jamie. Só me diz se ele pode ainda estar lá. Acho que pode. Se for lá que ele morreu. Minha mãe me soltou e mandou Liz ir mais rápido. Mas Liz balançou a cabeça. Não é uma boa ideia. A gente pode acabar chamando a atenção de uma escolta policial e iam querer saber qual era o problema. Eu devo dizer que precisamos falar com o morto antes que ele desapareça? Deu para perceber pela forma como ela falou
que ela não acreditava em uma palavra que minha mãe tinha contado, que só estava querendo agradar, dando corda. Por mim, tudo bem. Quanto à minha mãe, acho que ela não ligava para o que a Liz achava, desde que ela nos levasse a Crotton Hudson. O mais rápido que você puder, então. Entendido, Titi? Eu nunca gostei desse apelido que ela usava com a minha mãe. Era como algumas crianças da minha turma falavam quando queriam ir ao banheiro, mas minha mãe não parecia se importar. Naquele dia, ela não teria se importado nem se a Liz a chamasse de Penny Peitola. Acho que nem ia reparar. Algumas pessoas sabem guardar segredos e outras não, falei. Não consegui me segurar. Então, acho que eu estava com raiva sim. Para, disse minha mãe. Não dá para você ficar emburrado agora. Eu não estou emburrado. Falei emburrado. Eu sabia que ela e a Liz eram próximas, mas era para ela e eu sermos ainda mais. Ela podia ao menos ter me perguntado o que eu achava da ideia antes de contar o nosso maior segredo em uma noite qualquer, na cama com a Liz, subindo no que Regis Thomas chama de escada da paixão. Eu sei que você está chateado e pode até ficar puto comigo depois, mas agora eu preciso de você, moleque. Parecia que ela tinha esquecido que a Liz estava ali, mas eu estava vendo os olhos de Liz pelo retrovisor e sabia que ela estava ouvindo cada palavra. Tudo bem. Ela estava me deixando com um pouco de medo. Relaxa, mãe. Ela passou a mão pelo meu cabelo e puxou a franja para trás. Isso é tão injusto. Tudo que aconteceu com a gente, que ainda está acontecendo. Tá foda pra caralho. Ela bagunçou meu cabelo. Você não ouviu isso? Ouvi sim, falei, porque eu ainda estava com raiva, mas ela estava certa. Lembra o que eu falei que minha vida parecia um livro do Dickens, só que com palavrões? Sabe por que as pessoas leem livros assim? Porque ficam felizes que esse monte de coisa foda pra caralho não está acontecendo com elas. Estou fazendo malabarismo com as contas há 2 anos e nunca deixei nenhuma cair no chão. Algumas vezes precisei deixar as menores de lado para pagar as maiores. Em outras vezes deixei as maiores de lado para pagar várias menores. Mas a luz nunca foi cortada e nunca ficamos sem comida no prato, não é? Tá, falei, pensando que poderia fazer com que ela sorrisse. Mas não adiantou. Mas agora, ela deu outro puxão na franja, deixando-o meio embaraçada. Agora tem umas 6 datas de vencimento chegando ao mesmo tempo, com a receita infernal liderando o bando. Estou me afogando em um mar de tintas vermelhas e esperava que Regis me salvasse. Aí o filho da puta vai e morre. Aos 59 anos. Quem morre aos 59 anos sem estar 100 quilos acima do peso e sem usar drogas? Quem tem câncer? Falei. Minha mãe soltou uma risada úmida e puxou a pobre franja. Calma, tia, murmurou Liz. Ela botou a mão na lateral do pescoço da minha mãe, mas acho que minha mãe não sentiu. O livro poderia nos salvar. O livro todo. Só o livro. Ela soltou uma gargalhada descontrolada que me assustou ainda mais. Sei que ele só tinha escrito uns 2 capítulos, mas mais ninguém sabe, porque ele não falava com ninguém além do meu irmão antes de o Harry ficar doente, e agora com ninguém além de mim. Ele não fazia esboço nem anotações de mim, porque dizia que era como botar uma camisa de força num processo criativo. E também porque ele não precisava. Ele sempre sabia o caminho que ia seguir. Ela segurou meu pulso de novo e apertou com tanta força que deixou marcas roxas. Só vi depois. Talvez ele ainda saiba. Capítulo 10.
Passamos pelo drive-thru do Burger King de Terrelltown e ganhei um hambúrguer, como me prometeram. Um milkshake de chocolate também. Minha mãe não queria parar, mas Liz insistiu. Ele é um menino em fase de crescimento. Precisa comer mesmo que você não queira. Gostei mais dela por ter dito isso, e havia outras coisas que me faziam gostar dela. Mas também haviam coisas que eu não gostava. Coisas grandes. Vou chegar nessa parte. Vou ter que chegar. Mas agora, vamos só dizer que meus sentimentos por Elizabeth Dutton, detetive de 2º grau da polícia de Nova York, eram complicados. Ela disse uma coisa antes de chegarmos que tenho que mencionar. Estava só jogando conversa fora, mas acabou sendo importante depois. Eu sei, essa palavra de novo. Liz disse que Thumper tinha finalmente matado uma pessoa. O homem que se chamava Thumper aparecia no noticiário local de vez em quando havia alguns anos, principalmente no NY1, que minha mãe via quase todas as noites enquanto preparava o jantar. E às vezes, quando a gente estava comendo, se o dia tivesse sido interessante para as notícias. O reinado de terror do Thumper, valeu NY1, tinha começado antes mesmo que eu nascesse, e ele era uma espécie de lenda urbana. Sabe como é? Tipo o Slenderman e o Homem do Gancho, só que com explosivos. Quem? Perguntei. Quem ele matou? Quanto tempo ainda falta para chegar? Perguntou minha mãe. Ela não tinha nenhum interesse no Thumper. Já tinha um pepino enorme nas mãos. Um cara que cometeu o erro de tentar usar um dos últimos telefones públicos de Manhattan, disse Liz ignorando minha mãe. O esquadrão antibombas acha que ele explodiu na mesma hora que ele pegou o fone. 2 bananas de dinamite. A gente tem mesmo que falar sobre isso? Perguntou minha mãe. E por que todos os malditos sinais estão vermelhos? 2 bananas de dinamite coladas debaixo de uma prateleirinha onde as pessoas colocam as moedas. Prosseguiu Liz inabalada. O Thumper era um FDP criativo. Isso a gente tem que admitir. Vamos montar outra força-tarefa. A terceira desde 1996. E vou tentar entrar. Eu fui da última e acho que tenho chance. E a grana extra vai cair bem. O sinal ficou verde, disse minha mãe. Vai. Liz foi.